Barack nunca levou Putin a sério. Ele estragou tudo. Joe Biden disse isso sobre seu antigo chefe, Barack Obama. Biden estava se referindo à resposta branda e inadequada de Obama à anexação da Crimeia pela Rússia em 2014. O ainda atual presidente foi citado nesse tom negativo a Obama por Bob Woodward em seu aclamado livro Guerra. Biden teria identificado a postura do antigo presidente como um dos motivos que levaram ao ataque russo em grande escala à Ucrânia em 2022. No entanto, depois de quase 3 anos de guerra da Rússia na Ucrânia, a qual os Estados Unidos deram uma mão, não sem interesse, é claro, parece que Biden, com 82 anos, encerrará seu mandato com uma avaliação semelhante à que ele próprio deu a seu colega mais jovem. Ele poderia ter feito mais, no entanto, não o fez. Os ucranianos, embora gratos a Biden por seu plano de ajuda multibilionário, começaram a concluir que estavam a caminho de uma lenta, longa, mas inevitável derrota com uma administração democrata. Havia poucas indicações de que Kamala Harris, que anunciou a continuidade das políticas de Biden, traria alguma virada. Portanto, quando Donald Trump venceu as eleições em 5 de novembro, algumas pessoas na Ucrânia receberam o resultado com certo otimismo. E isso soa bastante absurdo, considerando que Trump, durante sua campanha, repetidamente chamou Zelensky de melhor vendedor do mundo, enviou vários sinais a Putin e, mais importante, garantiu que traria a paz em 24 horas, o que de fato terminaria com a divisão da Ucrânia. Porém, Trump tem um atributo que dá esperança a Kiev: a imprevisibilidade. O novo presidente está desestabilizando a ordem existente e a Ucrânia precisa de mudança. Claro, isso não significa que ele mudará repentinamente seu curso em relação a Kiev, mas em certas circunstâncias cria algumas oportunidades para os ucranianos. A turma de Trump, com o slogan America First, tem um alvo principal: a China. Quase todos os membros de seu futuro gabinete são falcões anti-China, que veem Pequim como uma prioridade absoluta. E isso significa diminuir o envolvimento dos Estados Unidos em todas as outras partes do globo. Mas, será que combinaram com os russos? Moscou vai dançar conforme a música? Embora os planos de Washington possam parecer favoráveis à Rússia em teoria, uma análise mais aprofundada revela alguns problemas. Ajude o nosso conteúdo a chegar a mais pessoas. Curta, compartilhe e se inscreva aqui no canal. Qual é o novo baralho de cartas de Donald Trump? Vamos nos concentrar nas pessoas que terão um impacto real na política externa da administração republicana. O nome de J.D. Vance já é conhecido há algum tempo. Inicialmente um opositor, com o tempo ele se tornou um ardente defensor de Trump. Ele ficou famoso após a publicação de seu livro em 2016, no qual descreveu a experiência difícil de crescer em uma família de classe trabalhadora na região do Cinturão da Ferrugem. O livro se tornou um best-seller e foi adaptado pela Netflix em 2020. Vance há muito defende o fim da guerra na Ucrânia rapidamente. Já voltaremos ao tema. Outros nomes só surgiram depois do resultado das eleições. Marco Rubio, senador da Flórida, substituirá Antony Blinken como secretário de Estado. Blinken foi um dos maiores falcões anti-Putin na administração Biden, ao contrário de Sullivan. Rubio voltou a sua atenção para a China, sobre a qual tem falado há mais de uma década. A posição extremamente crucial de Conselheiro de Segurança Nacional terá Michael Waltz, deputado da Flórida, sucedendo Jake Sullivan. O coronel da Guarda Nacional e ex-Boina Verde é outro falcão anti-China. Embora essas nomeações tenham sido recebidas sem alarde, as nomeações subsequentes começaram a causar consternação. Primeiro, o anúncio de Pete Hegseth como possível secretário de Defesa. Embora Hegseth seja um oficial veterano de guerra e também trabalhe em nome dos veteranos americanos, ele é mais conhecido por ser âncora da Fox News. De fato, Hegseth, até agora, tem prestado menos atenção a questões estratégicas e se concentrando mais em combater a cultura woke. E esta é provavelmente a finalidade de sua nomeação.
remover as visões progressistas do exército. Além de Hegseth, as nomeações de Matt Gaetz para procurador-geral e Tulsi Gabbard para diretora de inteligência nacional foram surpreendentes. Gabbard tem expressado repetidamente opiniões alinhadas com a propaganda do Kremlin. No entanto, deve-se ter em mente que todas essas nomeações, exceto a de Waltz, devem passar pelo Senado, provavelmente no final de janeiro. A nomeação de Rubio não deve estar em perigo, mas Hegseth, Gaetz e Gabbard podem ter problemas, mesmo com a maioria republicana no Senado. Alguns analistas sugeriram que Trump estava ciente disso e que as nomeações eram mais sobre recompensar os leais do que realmente escolhê-los. O tempo dirá quem permanecerá. Essa hipótese foi parcialmente confirmada pelas informações de hoje. Matt Gaetz retirou sua candidatura ao cargo de procurador-geral, com Trump anunciando um novo nome, Pam Bondi, ex-procuradora-geral da Flórida. Bondi tem sido uma defensora declarada de Trump. Ela foi uma de suas advogadas durante seu primeiro julgamento de impeachment, quando ele foi acusado, mas não condenado, de abusar de seu poder ao tentar condicionar a assistência militar dos Estados Unidos à Ucrânia à investigação do então ex-vice-presidente Joe Biden. Quase certamente, Rubio e Waltz ficam, duas das figuras mais importantes para a política externa. Já Hegseth provavelmente focará em valores ideológicos. Sabendo desses nomes, o que podemos prever sobre os 3 pontos mais quentes do mundo: Ucrânia, China e Oriente Médio? Comecemos com Israel, onde há menos dúvidas. Todos os 3, Rubio, Waltz e Hegseth, expressam total apoio ao Estado judeu e à sua guerra contra seus inimigos, além de uma postura firme contra o Irã. Netanyahu deverá ter ainda mais liberdade para concluir o trabalho, como o próprio Trump disse. Rubio, quando questionado sobre as vítimas civis palestinas, respondeu, aspas, "Acho que Hamas é 100% culpado", fecha aspas. Ele também já manifestou sua oposição a uma solução de 2 estados no passado. Waltz lembra que 7 americanos ainda são reféns do Hamas. A posição de Hegseth é menos documentada, mas também fortemente pró-Israel. Mas a medida mais notável pró-Israel é a nomeação de Elise Stefanik como embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas. Stefanik há muito critica o organismo internacional. Ela acusou a ONU de antissemitismo por criticar os assentamentos na Cisjordânia e, em outubro, pediu uma reavaliação completa do financiamento dos Estados Unidos à ONU. Todos esses fatos apontam para 4 anos difíceis pela frente para o Irã. Hegseth diz que o Irã pode voltar à mesa, mancando e implorando. Ele se refere ao plano do P5+1, um acordo nuclear do qual a administração Trump anterior se retirou durante seu mandato. Tanto Rubio quanto Waltz afirmaram recentemente que Israel não deve ser impedido de atacar diretamente o programa nuclear iraniano. Se Tulsi Gabbard assumir, vale a pena lembrar sua posição sobre o presidente turco Recep Erdogan, a quem ela descreveu como um, abre aspas, megalomaníaco islâmico que quer estabelecer um califado com ele sendo o governante supremo, fecha aspas. E Erdogan está ajudando o ISIS, segundo ela. Portanto, o vencedor é Netanyahu, descrito por Niall Ferguson como o Bismarck do Oriente Médio. Uma mudança significativa provavelmente virá para a República Popular da China. Todos os 3, Rubio, Waltz e Hegseth, são falcões que veem a China como a maior ameaça que a América enfrentou há décadas. E deve ser dito que toda a linha de política externa foi amplamente determinada pela chave da China. Rubio é o mais experiente. Tendo trabalhado com a China por 15 anos, o provável futuro secretário de Estado foi um dos primeiros republicanos eleitos a se manifestar contra as corporações americanas que, segundo ele, buscam lucros com o Partido Comunista Chinês. O homem de 53 anos apoia uma proibição do TikTok. Ele também foi mais explícito do que Trump sobre sua disposição de defender Taiwan em caso de ataque chinês. Em setembro, Rubio falou sobre a China em um relatório de 60 páginas, analisando o sucesso econômico da China e a campanha Made in China 2025, destacando várias áreas,
tecnologia verde, robótica e construção naval. O republicano parece ciente das conquistas de Pequim, mas também de seus problemas, como podemos ler no relatório. Abre aspas. Suponha que hoje seja o pico do poder da China. Mesmo em um cenário tão otimista, o Partido Comunista Chinês ainda representará uma ameaça existencial à indústria e aos trabalhadores americanos nos próximos anos. E a China ainda será o adversário mais formidável do que qualquer já enfrentado na memória viva dos Estados Unidos. Fecha aspas. Em seu discurso no Senado de 2023, ele lamentou que a ganância das grandes empresas contribuiu para o rápido crescimento da China, que o Partido Comunista explorou, roubando segredos comerciais e exportando o autoritarismo pelo mundo. Waltz, por outro lado, argumentou em ensaio no The Economist em 2 de novembro que Washington deveria reduzir os conflitos na Ucrânia e no Oriente Médio o mais rápido possível para se concentrar na China. Mísseis enviados para a Ucrânia ou navios direcionados ao Oriente Médio deveriam ser direcionados à China. Uma vez restaurada a estabilidade na Europa e no Oriente Médio, a América finalmente poderá priorizar a China, diz o ensaio de Waltz. Ele descreve a situação entre os Estados Unidos e o Partido Comunista Chinês como uma guerra fria. Hegseth publicou recentemente um livro, The War on Warriors, Behind the Betrayal of the Men Who Kept Us Free, que é um manifesto contra a cultura woke. Ele diz que a China está construindo um exército projetado para derrotar os Estados Unidos da América, e que os Estados Unidos estão com uma década de atraso e se preparando para uma guerra que já está sendo travada. Ele também viralizou no X quando disse que os Estados Unidos perdem todos os jogos de guerra do Pentágono, com seus porta-aviões sendo afundados por mísseis chineses. John Ratcliffe, que chefiará a CIA, também descreveu a China como a maior ameaça aos Estados Unidos e ao mundo livre. Observando os perfis do círculo interno de Trump, não surpreendem suas propostas de tarifas de 60% ou mais sobre as importações chinesas. Como relata a Reuters, isso pode ser extremamente doloroso para Pequim, citando dados que abordamos em um vídeo recente. As opiniões estão divididas, com alguns argumentando que as tarifas podem até ajudar a China. Nesse ponto, no entanto, também é importante notar a presença de outra carta no baralho de Trump, Elon Musk. O excêntrico bilionário, junto com Vivek Ramaswamy, está prestes a assumir o Departamento de Eficiência do governo. Musk, embora não esteja ligado à política externa, estará próximo de Donald Trump, como esteve durante as eleições. Musk tem uma visão da China oposta às visões de Rubio, Waltz ou Hegseth. Ele tem negócios por lá, principalmente a Tesla, e repetidamente pediu cooperação com o Reino do Meio em vez do aumento de escalada. David Goldman, do Asian Times, também expressa a esperança de que a abordagem da administração Trump à China seja pragmática, depositando suas esperanças na experiência de Rubio. A questão, então, é qual lado de sua comitiva Trump ouvirá. Por enquanto, todos os sinais apontam para uma forte convergência. Finalmente, a Ucrânia. É aqui que a análise das cartas de Trump termina com um resultado, no mínimo, ambivalente. Enquanto as primeiras nomeações, Rubio, Waltz ou mesmo Hegseth, foram recebidas até com certo otimismo moderado, Tulsi Gabbard não é uma aliada de Kiev, para dizer o mínimo. Quando os russos entraram na Ucrânia, a maioria dos nomeados expressou simpatia e declarou a necessidade de apoiar Kiev. Mas com o tempo as opiniões de muitos evoluíram e agora estão alinhadas com a busca anunciada por Trump por negociações de paz. Rubio, 2 dias do início da guerra, chamou Putin de assassino e questionou sua sanidade. No entanto, após as eleições de novembro, ele disse, abre aspas, acho que os ucranianos foram incrivelmente corajosos e fortes em resistir, mas, no final das contas, o que estamos financiando aqui é uma guerra de impasse e precisa ser resolvida. Ou esse país ficará 100 anos para trás, fecha aspas. Waltz também expressa empatia por Kiev. Ele critica a administração Biden, dizendo que a retirada apressada do Afeganistão e a insuficiente ameaça de retaliação
contra o acúmulo de tropas russas levaram aos eventos de fevereiro de 2022. Hoje, no entanto, ele acredita que as negociações de paz são prioridade e dá razões pelas quais os americanos têm as ferramentas para forçar as partes a fazê-lo. Para a Ucrânia, seria simplesmente conduzir negociações sob a ameaça de interromper o envio de armas. Para a Rússia, é o outro lado da mesma moeda. Se você não se sentar para negociar, aumentaremos o envio de armas e apertaremos seus setores de gás e petróleo, ameaça o novo conselheiro de segurança. Diante dessa pressão, Putin aproveitará a oportunidade para encerrar o conflito, conclui Waltz. Hegseth, como os dois acima, inicialmente apoiou a Ucrânia. Ele chamou Putin de criminoso de guerra que quer restaurar a União Soviética e pediu ajuda acelerada a Kiev. Porém, mais tarde, eliminou a validade da OTAN. Já Tulsi Gabbard, a futura diretora de inteligência nacional, adotou a narrativa do Kremlin desde os primeiros dias da guerra, aceitando as reivindicações russas sobre a Ucrânia como legítimas. Ela também afirma que a Ucrânia nunca deve se juntar à OTAN e permanecer neutra. Ela também alegou que havia laboratórios de armas químicas na Ucrânia. Algum conforto pode vir da nomeação do senador John Thune para a liderança do Senado. Em declarações anteriores, Thune se manifestou em apoio à Ucrânia. Em março, quando as discussões estavam em andamento para aprovar um pacote de ajuda multibilionário para Kiev, ele enfatizou que, abre aspas, a América não deve se retirar do palco mundial, fecha aspas. Também é difícil não notar os muitos tweets de Elon Musk simpáticos à interpretação russa. Neles, o bilionário simpatiza com os argumentos apresentados por Moscou. Ele também esteve envolvido em uma conversa entre o presidente Volodymyr Zelensky e Donald Trump, quando o ucraniano parabenizou seu homólogo pela vitória nas eleições. Segundo fontes, a conversa foi boa. O que tudo isso significa? A política externa será definida pela China, e é assim que Rubio e Waltz a veem. A política em relação a Kiev será derivada daquela em relação a Pequim. Portanto, a conclusão é a seguinte: congelar a guerra para focar na China. Como Trump planeja fazer isso? Oficialmente, nada é conhecido, mas Alexander Ward, do Wall Street Journal, tentou fornecer alguns detalhes. Primeiro, espera-se que a Rússia mantenha seus ganhos, ou seja, 20% do território ucraniano. Não está claro o que seria de Kursk, mas do ponto de vista de Moscou, seria melhor retomá-la agora. Caso contrário, teria que ser negociado. Além disso, espera-se que a Ucrânia abandone suas aspirações de ingressar na OTAN pelos próximos 20 anos. Em troca, espera-se que os americanos prometam a Kiev armas suficientes para se proteger contra um possível ataque russo no futuro, proporcionando dissuasão, e a própria fronteira se tornará uma zona desmilitarizada de quase 1.300 quilômetros de extensão. Quem aguardaria? Certamente não os americanos ou as tropas da ONU. Não vamos pagar por isso. Deixe os poloneses, alemães, britânicos ou franceses fazerem isso, disse um membro da equipe de Trump. No entanto, os ucranianos manteriam o direito de reivindicar seus territórios por meios diplomáticos. Por mais brutal que isso possa parecer, a Ucrânia seria forçada a participar dessas negociações. O árbitro do destino de Kiev é Washington. Claro, existe a possibilidade de Kiev não concordar com isso, mas sem armas e apoio americanos, a derrota é certa. Há também rumores de uma tentativa de desenvolver armas nucleares, mas isso é altamente improvável. Os americanos também teriam que concordar com essa medida, já que os ucranianos ainda dependeriam deles. É provável que os russos coloquem essa questão nas negociações, e dada a atitude da equipe de Trump e a política de não proliferação, eles provavelmente podem contar com o apoio dos Estados Unidos a esse respeito. Porém, pode haver alguma esperança para os ucranianos na atitude justamente de seu arqui-inimigo. Em teoria, o plano beneficia Moscou. Isso dá a ela o Donbas, a Crimeia e a maior parte da costa ucraniana, o que pode ser vendido à população como uma grande vitória. Isso dá à Rússia
tempo para reagrupar-se e pensar no próximo passo da ação militar, pois ninguém tem ilusões de que isso acontecerá. Também fornece, em teoria, uma Ucrânia neutra, que era o objetivo de dezembro de 2021. Mas uma análise mais atenta revela vários problemas. Primeiro, o rearmamento da Ucrânia. É difícil estimar a escala, mas se for ser uma dissuasão à Rússia, poderia significar transferências grandes de armas. Segundo, a Ucrânia não ficará parada durante esse período. Ela terá tempo e recursos dos Estados Unidos e da Europa para desenvolver sua própria indústria de armas e tecnologias militares, incluindo mísseis balísticos. Terceiro, a situação interna na Rússia. Muito depende se as sanções serão suspensas, como os ativos russos congelados e as reparações serão tratadas. Se esses problemas forem resolvidos pelos americanos de acordo com os desejos de Moscou, um fim temporário à guerra soa mais benigno. Mas, se a economia russa continuar sob forte pressão, o problema não desaparecerá e até pode piorar. Recentemente, o Centro Russo de Análise Macroeconômica e Previsões de Curto Prazo publicou uma análise afirmando que, abre aspas, a política monetária apresenta um risco inaceitavelmente alto de desencadear uma recessão. Como resultado das ações do Banco Central, a economia russa está enfrentando a ameaça da estagflação, fecha aspas. Além disso, o fim da economia de guerra pode não significar uma recuperação, mas sim um aprofundamento da recessão, já que o país agora depende principalmente de programas de armas. Nem tudo para os russos será explicado pela guerra em curso. O país realocará de volta parte de sua força de trabalho, mas a maior parte com traumas da guerra. A experiência de outras sociedades, como países europeus após a Primeira Guerra Mundial, mostra que multidões de soldados desmobilizados e trabalhadores de defesa desempregados são uma receita para a instabilidade. Resumindo, não é fácil parar um país que coloca todos os seus recursos na guerra. Com seu ímpeto, naturalmente continuará a procurar outra. Se vier uma paz frágil que também desagrade a Moscou, Putin pode se encontrar preso em um estado extremamente militarista e decadente, que não encontra uma saída para sua sede por guerra. Adicione a isso o fato de que, da perspectiva de Moscou, Kiev consolidaria um regime fascista e hostil, que, embora em escala reduzida, também minaria a legitimidade do Kremlin e seu legado como herdeiro do Rus de Kiev. Há também o orgulho russo. Os americanos intervêm e dizem quando deve terminar a guerra mais importante para nós desde 1945? Isso é um tapa na cara de Moscou. Este não é necessariamente o argumento principal, pois se a tal solução negociada for adequada para a Rússia em todos os aspectos, será aceitável. Mas, como podemos ver, não é preto no branco. Não nos esqueçamos de que a União Europeia e outros países que estão desenvolvendo suas capacidades militares não desaparecerão da equação. No início de 2022, eles agiram mais rápido do que os Estados Unidos na ajuda à Ucrânia. Estamos falando principalmente da Europa Central e do Norte. Com o tempo, a parte ocidental do continente se juntou. O abandono da Ucrânia pelos americanos poderia, em teoria, ser um incentivo para motivar ainda mais os europeus a apoiar Kiev e a investir em sua própria segurança, uma tendência que também é potencialmente negativa para Moscou. No geral, em um cenário de paz, com a Rússia em recessão e muitas pessoas sofrendo de transtorno de estresse pós-traumático, é razoável presumir que Moscou buscará outro conflito. É improvável que vise imediatamente a OTAN, ou seja, os países bálticos, mas o Cáucaso, a Ásia Central ou mesmo Belarus podem ser seus alvos. O afastamento de Trump do acordo JCPOA em 2018 oferece algum contexto. Trump entrou na eleição de 2016 com o anúncio de que se retiraria do acordo nuclear iraniano como um de seus principais temas de campanha. Porém, como observa Luke Coffey, do Hudson Institute, abre aspas, uma revisão de políticas e uma abordagem gradual que durou 16 meses ocorreu antes de Trump deixar o JCPOA. Só em outubro de 2017 que Trump denunciou pela primeira vez o Irã,
e levou até maio de 2018, um terço de seu primeiro mandato, para se retirar formalmente do acordo. Além disso, quando Trump finalmente deixou o acordo, sua administração tinha uma política pronta para implementar: a campanha de máxima pressão, fecha aspas. É claro que não se pode presumir que o mesmo acontecerá com a Ucrânia. A questão é mais urgente e a região menos simpática a Trump. Mas esse fato mostra que pode levar meses para uma grande potência mudar sua rota. E como já relatamos mais de uma vez, os russos são capazes de travar uma guerra dessa intensidade por mais de 18 meses, aproximadamente o tempo que levou para Trump se afastar do JCPOA. Um artigo recente na Foreign Policy, A Economia de Guerra da Rússia está alcançando seus limites, diz, abre aspas, em algum momento da segunda metade de 2025, a Rússia enfrentará severa escassez de vários tipos de armas, fecha aspas. Como você pode ver, a situação é complexa. A paz repousará sobre o barril de pólvora que é a Rússia. Pode-se presumir que os americanos, alinhados com a doutrina da ala isolacionista do gabinete de Trump, trancarão ambas as partes em uma sala, entregarão suas canetas, sairão e fecharão os olhos para o que vier em seguida. Mas o mundo não funciona assim. E como tudo está conectado por um fio invisível, isso, mais cedo ou mais tarde, forçará os americanos a reagirem. E assim, chegamos à fonte dessa não infundada esperança ucraniana. Quando os detalhes do rascunho do acordo de paz forem revelados, todos esses problemas virão à tona. Ou uma nova abordagem à questão ucraniana surgirá deles, ou eles serão impostos à força. Mas mesmo assim, eles não desaparecerão. Se não forem resolvidos, cedo ou tarde, eles também afetarão os interesses americanos, sejam a prosperidade americana ou a segurança nacional. E então, o custo da inação será muito maior, como foi o caso da análise a posteriori de Joe Biden sobre as ações de Barack Obama em 2014. O mesmo Biden que nas últimas semanas de seu mandato decidiu autorizar o ataque a alvos no interior da Rússia. Uma decisão muito importante, embora, como muitas ações do presidente democrata, veio muito tarde.